Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triplo F. Ontem saiu uma notícia bombástica que muitas pessoas já estavam esperando há algum tempo e essa notícia foi a nova identidade do Batman. E galera, antes de mais nada, não deixem de se inscrever aqui no canal Triplo F e acionar o sininho que me ajuda bastante. E eu acho que a escolha da Warner e da DC pro papel do Batman e do Bruce Wayne não poderia ter sido mais polêmica do que foi, o que é uma coisa positiva e negativa. Positiva, obviamente, porque todo marketing é marketing positivo, como muitas pessoas dizem por aí, mas eu acho que eles não precisavam de uma controvérsia a essa altura do campeonato. Mas, de qualquer forma, eu não acho que foi uma escolha ruim, e caso vocês não saibam ainda quem foi o escolhido foi o Robert Pattinson. E a internet foi dominada ontem por memes envolvendo o Robert Pattinson, envolvendo a saga Crepúsculo, envolvendo a decisão que muitas pessoas julgam ruim da Warner. Eu vi várias enquetes aí ao redor da internet e a maioria delas está bem dividida, 54 a 46, 50 a 50, então o público novamente está completamente dividido se eles gostaram da escolha ou se eles odiaram. Eu não vi muitas pessoas gostando demais da escolha, falando que foi a melhor escolha possível, mas eu vi muitas pessoas falando que odiaram completamente. E a notícia foi lançada ontem pelo site Variety, que falou que já era 100% confirmado que ele era de fato o Batman. A Warner já tinha tomado uma decisão que seria o Robert Pattinson quando a Deadline falou não. O Nicholas Hoult ainda está na jogada, quando outro site veio e falou não, ainda tem outros na jogada, como por exemplo o Armie Hammer, ele ainda está na jogada, mas algum tempo depois a Warner mesmo anunciou que não, que eles já tinham sedimentado o Robert Pattinson como o novo Batman. E só uma coisa interessante que eu não sei se vocês separaram, mas muitas páginas brasileiras e americanas falaram no dia 1º de abril desse ano que o Robert Pattinson tinha sido escolhido como o novo Batman, quase que como uma piada, mas essa foi a escolha definitiva do estúdio. Então, eu não sei o que isso significa, se a escolha é uma piada ou se as pessoas tentaram zoar pelo fato dele ter feito Crepúsculo, mas eu acho que é uma situação engraçada que uma zoeira acabou se tornando a realidade. E se você é uma das pessoas que simplesmente odiou essa escolha do Batman, só lembrem-se do seguinte, na época do primeiro Batman que saiu, do Batman do Michael Keaton, né, o primeiro grande Batman cinematográfico, pelo menos, ele foi duramente criticado, a Warner recebeu centenas de cartas, porque na época não tinha internet, então as pessoas mandavam cartas mostrando a indignação com a escolha do Michael Keaton, que é um ator baixinho, que é um ator de comédia, que é o Beetlejuice, que não combina nem um pouco, e ele acabou sendo muito aclamado no papel. Depois disso a gente viu o George Clooney no papel, que era um ator que tinha acabado de sair da série ER, muitas pessoas criticaram também, pô, você vai trazer um ator de televisão aqui. E depois disso, obviamente, a escolha do Ben Affleck, que foi uma das escolhas mais polêmicas também, o cara que tinha acabado de fazer ali o Daredevil para fazer o Batman. Acabado não, ele fez vários anos atrás, mas muitas pessoas fizeram essa comparação. Pô, é um cara que já fez um filme de super-heróis, um filme muito pior, por sinal, do que a gente imagina que seja um filme do Batman, mas eles decidiram fazer isso. E a única escolha do Batman que foi bem aceita logo que ela foi anunciada foi o Val Kilmer, que pra mim é o Batman mais esquecível de todos, e eu acho que ele fez o filme menos memorável do Morcegão até hoje. E outras escolhas também nesse gênero que foram duramente criticadas, caso vocês não se lembrem, foi o próprio Robert Downey Jr., que era um cara que estava em recuperação de drogas e etc. Muitas pessoas criticaram a Marvel e o Jon Favreau por escolherem o Robert Downey Jr. Depois de algum tempo, o Chris Evans sofreu um backlash parecido, porque muitas pessoas falaram, pô, vocês realmente vão reutilizar o Tocha Humana dos filmes do Quarteto Fantástico, que são filmes ruins, para fazer filmes do Capitão América? Ele já mostrou que não se encaixa ali. E ele se encaixou perfeitamente no papel do Capitão América. O próprio Ryan Reynolds, depois da participação péssima dele como Deadpool no filme X-Men Origins Wolverine, muitas pessoas ficaram contra, falaram, porra, o que a Fox está fazendo colocando o Ryan Reynolds novamente para interpretar o Deadpool depois do fracasso que foi o Deadpool naquele filme anterior? E todo mundo já sabe o que aconteceu com esse filme, virou uma das grandes franquias aí dos super-heróis.
E se vocês voltarem muito lá para trás, vocês vão ver que inclusive o Tobey Maguire e o Hugh Jackman não foram tão bem aceitos assim. O Hugh Jackman era considerado alto demais para fazer o papel do Wolverine, que é um cara troncudinho, e hoje o Hugh Jackman se tornou sinônimo do personagem Wolverine. E por último, os backlashes mais recentes da Gal Gadot como Mulher Maravilha e também do Zachary Levi como Shazam. Muitas pessoas falaram que o Zachary Levi não tinha o porte de um super-herói, mas a gente já viu que as bombas ali que eles usam em Hollywood resolvem rapidinho essa situação, mais ou menos igual o soro do super soldado no Capitão América. Então eu acredito que a mesma coisa vai acontecer com o Robert Pattinson. Muitas pessoas estão criticando ele, inclusive pelo físico, que ele não tem o físico de super-herói, mas isso é um problema que eu acho que eles conseguem resolver ali em 3, 4 meses com um treinamento, com uma alimentação fodida ali que eles conseguem fazer com os atores, que parece até mágico, o ator entra magro e sai bombado ali, mas eu acho que isso não é o problema. E olha que eu citei somente as escolhas de atores, eu não tô nem falando aquelas escolhas que foram criticadas por motivos étnicos ou por motivos de gênero, ou seja, personagens que eram homens viraram mulheres, personagens que eram brancos viraram negros e etc. Porque se eu for falar desses também, de personagens que não foram bem recebidos pelos fãs, todos os filmes de heróis têm pelo menos algum exemplo disso. Então agora vamos falar mais especificamente por que eu acho que a Warner tomou essa decisão e escolheu o Robert Pattinson. Tudo bem, ele é um ator competente, ele é um bom ator, mas por que a Warner escolheria um ator que fez a saga Crepúsculo? E eu acho que a saga Crepúsculo não tem absolutamente nada a ver. Eu vi algumas pessoas comentando que a Warner escolheu o Robert Pattinson só para tentar atrair o público da saga Crepúsculo, o que é simplesmente ridículo, considerando que a saga Crepúsculo veio numa decrescente nos últimos filmes e hoje praticamente não tem fãs mais em um volume tão grande a ponto de atrair os fãs, né, para essa nova franquia. E eu acho que os filmes que levaram a Warner a tomar essa decisão ainda não saíram. Em primeiro lugar, o Robert Pattinson vai ser o protagonista do próximo filme do Christopher Nolan, que, para quem não sabe, dirigiu a trilogia do Cavaleiro das Trevas, dirigiu A Origem, dirigiu Interestelar e etc. Ele vai ser o próximo protagonista e o filme vai sair em 2020 e o Batman está planejado para sair em 2021 ou 2022. Então, com certeza, eles estão esperando que o nome Robert Pattinson vai estar numa alta depois desse filme do Christopher Nolan, que a Warner também está produzindo, então a Warner sabe muito bem o que vai ser feito nesse filme. E não só isso, ele tem vários outros projetos pela frente que eu acho que vão mudar a percepção do público com relação à imagem dele. Eu acho que ele vai conseguir finalmente se distanciar da imagem da saga Crepúsculo. Ele vai fazer o filme The Lighthouse, do Robert Eggers, que para quem não sabe é o diretor do filme A Bruxa. Ele vai fazer o filme The King, que conta com um elenco excelente, que conta com Ben Mendelsohn, com o Timothée Chalamet, com o Joe Edgerton, que é um elenco de peso, que é um elenco muito bom e um filme que promete, então ele tá lá no meio também. E o filme The Devil All the Time, que vai ser estrelado pelo Tom Holland, que é o Homem-Aranha, o Bill Skarsgård, que para quem não sabe faz o palhaço em A Coisa, e o Sebastian Stan, que é o Soldado Invernal. Então ele tem vários projetos, tem um projeto aí que não foi 100% confirmado, mas ele tem um projeto em andamento com o Johnny Depp e outro projeto em andamento com a Tilda Swinton. Então a gente vê que pelo menos nos bastidores da indústria ele já conseguiu afastar essa imagem. Agora vamos ver se ele vai conseguir fazer isso na frente do público. E eu acho que ele vai conseguir sim, eu já vi alguns outros filmes com ele, sem ser aqueles filmes da franquia Crepúsculo, como Cosmópolis, que é um filme bom, ele tem uma atuação muito legal, como Água para Elefantes, que ele também tem uma atuação bem competente. Eu não acho que ele é um ator classe A, que ele é um dos melhores atores aí da última geração, mas eu realmente acho que ele é um ator competente, e eu não sei se eu prefiro ele ou o Nicholas Hoult, ou inclusive o Armie Hammer. Eu acho que o Armie Hammer combina tanto para fazer um filme de super-herói que eu acho que os estúdios ficam com medo de contratar ele. E o Nicholas Hoult, eu não sei se pode ter alguma coisa a ver, mas com certeza não é um ponto positivo para ele o fato dele estar participando dessa nova geração de filmes dos X-Men. Então, não acho que seja uma coisa que pesa tanto, mas entre uma escolha de dois atores, talvez um ponto como esse pese, porque o ator Robert Pattinson ainda não fez um filme de herói, então seria um começo para ele, enquanto o Nicholas Hoult já fez aí 4 filmes da saga X-Men.
Então eu sei que sempre vai surgir essa controvérsia na internet, sempre vai ter um lado reclamando, sempre vai ter um lado tentando defender, mas eu acho que a gente tem que, como sempre, esperar para ver o resultado do filme, a gente tem que esperar para ver, para criticar, e isso é porque eu nem entrei nos méritos do Coringa, por exemplo, que foi duramente criticado, a Warner foi muito criticada quando escolheu o Coringa do filme Cavaleiro das Trevas, e ele acabou trazendo possivelmente aí a melhor atuação do gênero até hoje. Então, se vocês me perguntassem particularmente se eu gostaria de ver o Robert Pattinson como Batman, provavelmente eu diria que não, provavelmente eu teria uma escolha diferente, até mesmo o Armie Hammer para mim é uma escolha superior à escolha do Robert Pattinson, mas se o Christopher Nolan, se o Matt Reeves, se os executivos da Warner decidiram escolher esse ator, claramente alguma coisa tem, eles já devem saber alguma coisa a respeito desses filmes que vão sair, que o público obviamente não sabe. Eu vi muitas pessoas falando a respeito do assunto e pouquíssimas pessoas estavam usando esse filme do Nolan como argumento, que a meu ver é o argumento mais forte para defender a presença dele em um novo filme. Porque a gente viu através dos filmes do Zack Snyder, por exemplo, Man of Steel, que teve o Christopher Nolan como produtor, e a própria trilogia do Cavaleiro das Trevas, que a Warner é muito próxima do diretor Christopher Nolan, então eles escolherem um ator que está participando de um filme do diretor, para mim diz muita coisa. E galera, agora como sempre eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da escolha do Robert Pattinson como o novo Batman. Eu vou colocar uma enquete aqui do lado, porque eu tô realmente muito curioso para saber o que vocês acham da escolha. Se foi uma escolha boa, se foi uma escolha ruim. Então, como sempre, o que vocês acharam? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.